Essas escutas também foram percebidas pelo casal quando eles se encontravam num restaurante aqui na cidade do Rio de Janeiro, quando estavam almoçando, ou no cinema, quando estavam sentados nas cadeiras, aguardando o início da sessão, e eles faziam, então, uma conversa bem baixinho, cochichando, né, julgando que não havia ninguém ali para ouvi-lo, para fazer essa escuta. E, mesmo nesse momento, isso não ocorreu, essa privacidade não ocorreu. Quando tempos depois, no dia seguinte, vem o casal a encontrar pessoas na rua que, através de indiretas sutis, fizeram-nos acreditar que eles também os tinham ouvido. Fizeram um comentário sobre certos assuntos que o casal, julgando não estarem sendo ouvidos, né? Fizeram certos comentários assim mais particulares, não é? Do tipo que não queriam que essa quadrilha os ouvisse. E, no entanto, depois eles fizeram esses comentários como que quisesse dizer, olha, eu também estou escutando quando vocês estão, eu tenho uma escuta ambiente que consegue ouvi-los mesmo quando vocês estão numa mesa de um restaurante. Provavelmente, isso não deve ocorrer constantemente, mas sempre que essa quadrilha quer, ela deve colocar algum tipo de aparelho que consegue captar essa conversação, consegue captar esses sons. E depois do casal condicionado a saber que isso é possível, depois de ter gerado no casal o medo de que eles não têm privacidade em lugar nenhum, então mesmo no momento quando esse casal não estiver sendo ouvido, não houver escuta naquele local, eles ainda assim estarão com medo, porque eles não vão saber nunca quando eles estarão sendo ouvidos, quando estará sendo instalado algum equipamento para fazer a escuta das suas conversas e quando não estará. Então essa dúvida gera o terror, não é? A dúvida também gera o estresse, não é? O medo, né? A falta de privacidade que essa quadrilha provoca nesse casal, no seu dia a dia, na sua vida, da sua família. Essa quadrilha tem despendido muito trabalho com esse casal. Eles não esperavam ter tanto trabalho, acreditamos nós, com esse casal. Tem utilizado um grande número de pessoas perseguindo-os, ameaçando-os através de atitudes sutis, gestos, ações, atitudes e palavras. E outros praticando atos mais graves, que são feitos às escondidas. São aqueles que entram na residência do casal, aqueles que danificam o seu carro, aqueles que colocam produtos químicos no seu alimento, nos seus utensílios para lhe provocar esses problemas de saúde. Essas pessoas que fazem essas práticas criminosas contra o casal, essas práticas mais leves, vamos dizer assim, embora crime, práticas criminosas, porque eles fazem isso tudo às escondidas. E se é feito às escondidas, é porque é crime. Se não fosse crime, fazia isso às claras. E dizer que essas pessoas estão sendo enganadas, pois aqui estamos também pedindo a ajuda dessas pessoas para que elas se arrependam desses fatos que eles têm praticado contra o casal. Ou seja, ainda estão em tempo de se arrependerem, nos procurarem, nos contar detalhes sobre a prática criminosa dessa quadrilha. Não precisa se identificar, basta nos ligar e nos dar as informações que precisamos. Vocês estão praticando um crime, por isso vocês são criminosos. Vocês não podem dizer que vocês não são criminosos, vocês são criminosos. Porque se vocês não fossem criminosos, vocês não estariam fazendo isso às escondidas, como eu já falei. E essa quadrilha tenta, aparentemente, devem fazer vocês acreditarem que isso não tem relevância, que esses atos praticados por vocês são irrelevantes,
que isso não é crime, que eles não são criminosos, que eles não fazem mal a essas pessoas. Isso não é verdade. Se vocês mesmo, as pessoas que estão trabalhando para essa quadrilha, se vocês assistirem os nossos programas, vocês vão perceberem pela narrativa de que eles fazem mal sim. E vão fazer muito mais mal se vocês não nos ajudarem. Mais uma vez, fazer aqui o comentário em relação às pessoas que estão sendo vítimas dessa quadrilha, que foram vítimas dessa quadrilha. Pessoas que tenham tomado conhecimento ou que tenham familiares que tenham sido vítimas dessa quadrilha. Pedir que também vocês nos ajudem. E vocês podem nos ajudar. Vocês podem não saberem detalhes sobre essa quadrilha, assim como nós também não sabemos. Estamos aqui à procura desses detalhes, de informações que nos permita noticiar esse crime e ver essa quadrilha presa. E vocês podem nos ajudar nos ligando e nos falando de situações, se vocês estão sendo vítima de situações semelhantes às desse casal. Ou se teve algum familiar que sofreram situação semelhante a essa. Pode ter sido pela mesma quadrilha, não sabemos. Mas vocês vão nos ajudar a nos prestar essas informações. Quanto mais pessoas se juntar a nós nessa empreitada, mais fácil será para nós noticiar o crime. Nós teremos maior respaldo ao noticiar o crime numa delegacia, apresentando pessoas. Não vou dar nomes, que vocês não precisam se identificar. Vocês podem usar um orelhão, pode usar um telefone público qualquer, um celular, e entrar em contato conosco e nos contar dos seus problemas, do que vocês têm passado, o que passaram. E nós vamos apenas transmitir isso sem dar nomes, porque vocês também não vão dar nomes para nós. Vão só contar as situações que vocês passaram. E eu contando várias situações igual a essa, quando eu for fazer a notícia do crime, isso vai nos respaldar em nossa empreitada. Que não vai ser só nós, sozinhos, lutando contra essa quadrilha. Vai ter outras pessoas também lutando conosco. Também viemos apelar às pessoas que tenham ajudado a essa quadrilha de alguma maneira, seja por dinheiro, seja porque foi ameaçada para fazer certas práticas. Pessoas que tenham conhecimento sobre as práticas dessa quadrilha, que nos ajude, que nos forneça informações, nome e endereço de chefe dessas quadrilhas, nome e endereço de cúmplice dessa quadrilha, nome e endereço de empresas utilizadas por essa quadrilha para contratar pessoas para trabalhar para ela. Empresas de fachada. Empresas utilizadas por essa quadrilha para ameaçar as suas vítimas, no caso presente, o casal. Como essa quadrilha age, como eles contratam as pessoas, como eles fazem os pagamentos, como eles passam para eles instruções, como eles se comunicam, como eles se comunicam para passar essas instruções para essas pessoas. Enfim, o modus, como essa quadrilha opera, como ela trabalha, como ela age, os lugares, as cidades onde elas têm ramificações, se ela tem ramificações no Rio, em São Paulo, em outro país, aonde ela tiver ramificações, que nos seja fornecido dados, detalhes, informações, que nos permita, então, com esses dados, com essas informações mais concretas, procurar a polícia e fazer a notícia do crime. Porque com essas informações que nós temos até aqui e que estamos passando todas nesses programas, é insuficiente para noticiarmos o crime. Porque se formos à delegacia com essas informações, nós não conseguiremos noticiar o crime, ou pelo menos não seremos levados a sério. Essas informações são insuficientes para que possamos noticiar o crime, para que haja uma investigação com sucesso. A gente só iremos lá para fazer uma notícia que não vai gerar nada, não vai ter resultado concreto positivo. E nós queremos somente irmos à delegacia quando nós tivermos dados, fatos importantes que permita, de fato,
gerar uma investigação que tenha sucesso, porque nós corremos perigo de vida, eu, minha esposa e nossa família. Nos próximos programas daremos continuidade às informações, aos fatos e situações, porque esse casal passou e está passando.